Agora, considerando ainda a instalação do fecho tipo lingueta na porta de um painel elétrico, pensa numa seguinte situação, imaginem a seguinte situação, onde acontece algum problema elétrico, um aquecimento, uma sobrecarga no sistema elétrico, o disjuntor não desarma, começa um princípio de incêndio e esse painel está fechado com um cadeado, está fechado com uma tranca, está fechado com um fecho tipo lingueta com chave. Então, nesse tipo de situação, o bloqueio, né, o fechamento desse painel, ele acaba sendo um problema para minimizar o impacto dessa sobrecarga, ou desse até princípio de incêndio, onde você só desenergizando o painel já resolveria a grande parte do problema. A fonte de calor, ao menos no princípio de incêndio, já estaria resolvida. Por isso que também é recomendado então que se instale na porta dos painéis, principalmente esses que tem fecho, que tem bloqueio, que tem um cadeado, botão de emergência ou a própria manopla rotativa, como a gente já falou anteriormente, para minimizar esse tipo de problema. Eu, numa situação dessa de emergência, com um botão de emergência na porta do painel, bateria botão de emergência, já desenergizaria o disjuntor principal, a alimentação principal desse painel, evitando danos maiores. Inclusive já é adotado esse tipo de procedimento ou de mecanismo em subestações de energia elétrica com botoeiras de emergência e algumas situações ainda em salas elétricas ou cubículos blindados, onde o próprio acionamento do disjuntor de média tensão ou de alta tensão é feito de forma remota do lado externo à subestação, né? As subestações aí normalmente de classe 15 kV, classe 25 kV também. Então, nesse tipo de situação, acabaria sendo interessante a utilização do botão de emergência. Sobre os cadeados, então, os cadeados são um dispositivo de bloqueio ideal, eles são normalmente bem robustos, resistentes a intempéries, resistentes a diversos tipos de situações onde eles possam estar expostos à corrosão, a alta temperatura, a produtos químicos também, né? Alguns podem ser eletricamente isolados também, extremamente leves, são fáceis de transportar de um lado para outro, numa caixa de ferramenta ou qualquer outro bag ou bolsa específica também, né? Os cadeados ainda também eles têm algumas características, né? Eles podem ser tanto de plástico como de metal, né? Então existe o cadeado de bloqueio plástico de haste de aço inox. Também existe cadeado plástico haste de alumínio, né? O cadeado acompanha uma etiqueta com o título perigo e outra etiqueta onde é possível escrever o nome de um departamento do usuário. Existe também cadeados plásticos de haste cromada, cadeado plástico de haste metálica normal e o cadeado de bloqueio também com haste de cabo de aço. Esse normalmente tem uma alça um pouquinho maior comparado com os outros que tem uma alça um pouquinho menor na maioria das vezes, né? Existem também alguns fabricantes que fornecem capas para cadeado ou às vezes até o próprio cadeado com a própria capa, principalmente se ele vai ficar exposto ao tempo. Então essa capa ela proporciona um pouquinho mais de robustez e durabilidade pro cadeado, né? Então a capa de proteção ela é desenvolvida para proteger os cadeados contra intempéries e produzida em polipropileno, então 100% transparente, que daí você consegue ver a identificação, se existe alguma identificação nesse cadeado. Inclusive elas são transparentes porque a cor do cadeado também vai influenciar a indicação de determinada equipe de trabalho que acaba atuando naquela manutenção, naquele bloqueio, naquela máquina e assim por diante. Ainda algumas características desses cadeados com proteção, né? Ideal para uso em ambiente agressivo, ambientes externos principalmente, resistente a intempéries, protege e prolonga a vida útil do cadeado de bloqueio, é produzida 100% em polipropileno transparente e é vendido separadamente. Então você pode comprar só a caixinha, né? Ou a proteção, a capa de proteção para esse cadeado, tornando ele um pouco mais protegido. Pois bem, vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de bloqueio para disjuntores também. Um dos mais utilizados é esse bloqueio que vocês conseguem perceber na foto, que ele é um bloqueio universal de plástico
para disjuntores, né? Formado por uma capa de plástico em ABS vermelho, uma base de nylon rígido preto, um parafuso de latão de fixação manual. Nele existe a pontinha ali onde você parafusa, ela tem algumas ranhuras, então é fácil de você rosquear e parafusar ele com a mão mesmo. Depois que você parafusa ele e fecha essa tampinha vermelha por cima do bloqueio, você consegue passar o cadeado nesse orifício que aparece e você impede que alguém consiga fazer a abertura desse bloqueio. Então é dessa forma que ele acaba sendo acionado. Ele acaba sendo mais indicado para disjuntores padrão DIN, monopolar, bipolar ou tripolar, disjuntores padrão NEMA também e disjuntores caixa moldada. Então a aplicação desse tipo de dispositivo de bloqueio, ela acaba sendo bem ampla. É um dispositivo muito utilizado no dia a dia para quem é um profissional da área elétrica.